capítulo 5, versículos de 15 a 20. Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Ó Pai, a Tua palavra, Senhor, chega a nós de maneira simples, transparente. Podemos entender claramente, Senhor, a mensagem que Tu queres que o Teu povo escute. Nesta manhã, Senhor, que esta mensagem seja de fato a Tua mensagem. Por isso, ó Pai, tem misericórdia do Teu servo, ungindo, para que, ungido pelo Teu Santo Espírito, ele fale aquilo que Tu aprovas. Abençoa todos aqueles que vão ouvir a mensagem Tua, que possam entendê-la e que possam, Senhor, praticá-la. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, o que o texto está falando para nós é sobre a abstinência do pecado. Por isso, o título da mensagem é Abstinência do Pecado. O texto diz que nós que somos filhos de Deus devemos ser sábios, não loucos, não nécios. Pessoas sábias, elas são cautelosas, porque assim é que os sábios devem ser cautelosos. Principalmente com a maneira como se comportam diante dos incrédulos. Os crentes, verdadeiros crentes, têm que ter muito cuidado para usar o seu tempo de modo sábio. Porque sofrimento e perseguição
cercam os verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os lados. E nenhum de nós tem a capacidade de saber o que o dia de amanhã pode nos trazer. Por isso, muito cuidado. Nunca devemos ficar bêbados, mas devemos ser cheios do Espírito Santo, que traz a felicidade verdadeira. O álcool traz a felicidade enganosa, a aparente felicidade. A presença do Espírito dentro do nosso coração produz uma alegria tamanha que o texto nos diz que irrompe essa alegria tanto que ela irrompe em cânticos, salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós não podemos nos conter. Por quê? Esta é a verdadeira nota de gratidão a Deus. É por isso que nós devemos ser notados como as pessoas que são eternamente gratos a Deus em todas as oportunidades que nós tivemos. Mantenham a sua Bíblia aberta. Veja o versículo 15 do texto que nós acabamos de ler. Portanto, vede prudentemente como andais. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Vivam como sábios. Nós acabamos de cantar o hino Mais Pureza Dá-me. Os crentes devem procurar sabiamente, prudentemente se purificar em cada instante da sua vida. Porque nós somos chamados exatamente como seguidores da luz do mundo para iluminar o Evangelho, para dissipar as trevas dos outros, dos incrédulos, pelo brilho do Evangelho que deve transparecer em nós. Não entendemos como é que pessoas que frequentam a igreja o tempo todo permanecem cegos. As pessoas permanecem cegas para o padrão de vida que o cristão deve ter. O sol da justiça de Cristo brilhou em nós, para que nós brilhemos neste mundo de miséria e dor. É impossível, meus irmãos, manter a pureza. É impossível manter a pureza e a santidade de coração como seres humanos se nós não formos muito prudentes, muito cautelosos, não tivermos muito cuidado para levar a nossa vida sempre de acordo com a palavra de Deus. Vede, diz o versículo 15, prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios.
O que isso quer dizer? Nós devemos andar corretamente. Exatamente como a Bíblia nos manda andar no caminho certo, nas veredas do Senhor. Procuramos, o verdadeiro crente procura a cada momento da sua vida entender qual é o seu dever, além do simples e primeiro dever de estar na igreja todas as vezes que ela cultua a Deus. O verdadeiro crente está. Nós não devemos andar como necios que não têm entendimento do seu dever, não sabem qual o valor da alma. E por isso negligenciam a cautela, o cuidado e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, devemos nos comportar como sábios, como pessoas abençoadas por Deus, e por isso Deus nos dota de sabedoria vinda do alto. É isso que deve ser o nosso testemunho. Mostrar ao mundo a sabedoria que nós recebemos lá do alto. E como nós mostramos isso? Andando prudentemente. Por isso que a advertência é: vede como andais. Porque muitas vezes nós não prestamos atenção e nos comportamos iguais aos insensatos. E em vez de andarmos com prudência, fazemos exatamente o oposto. Andamos com insensatez. Os crentes, eles devem levar uma vida como se estivesse num palco, no palco de um teatro. Agora, não confundam, porque muitos vivem como dando show na igreja, como se vivessem no palco de um teatro. Isso não é o que está sendo ensinado aqui. Muito pelo contrário, é o oposto. O texto deixa muito claro que nós estamos no palco, atrás na cortina, Deus está dizendo para a gente o que deve fazer. E o auditório é o mundo, a quem nós devemos transmitir com os nossos atos e com as nossas palavras aquilo que Deus diz para nós. Então devemos estar o tempo todo vigilantes para não entrar em nenhuma tentação de querermos dar show. Muito pelo contrário, nós devemos mostrar ao mundo a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos regular a nossa vida como pessoas sábias, porque nós somos instruídos por Deus diariamente na escola da sabedoria, que tem como livro-texto a Bíblia Sagrada. Vejam o versículo 16. Remindo o tempo. O que significa isso? Aproveite ao máximo o seu tempo.
No versículo anterior, nós aprendemos a ser prudentes, cuidadosos, cautelosos. Então, devemos, de fato, aproveitar o máximo o nosso tempo. E prestem atenção, devemos evitar escândalos e corrupção. Todo dia nós estamos vendo pessoas chamadas evangélicas envolvidas em corrupção, exatamente porque elas não estão entendendo o que a palavra de Deus ensina. Nós devemos aproveitar ao máximo o nosso tempo, mas evitar escândalo e corrupção. Por que isso, pastor? Porque o mundo está cheio disso. O mundo está cheio de escândalo. O mundo está cheio de corrupção. Por onde quer que você ande, é isso que você vai ver. Então, é muito difícil, se nós não estivermos vigilantes, não sermos tocados por esta miséria. Porque nós sabemos que o mundo presente, é totalmente corrompido. E nós fomos instruídos por Deus para prestar atenção a isso. E a gente pode ver claramente que o mundo está sob o controle do diabo. Em cada ação das lideranças do nosso país. Então, meus irmãos, esse tempo, se nós nos dedicamos às coisas do mundo, esse tempo não pode ser dedicado a Deus. E nós não podemos ter dois senhores. Só temos um, que é Deus. Por tudo isso nós devemos resolver a viver como criaturas redimidas. E o que essa redenção envolve? Nós somos redimidos, crentes, novas criaturas, redimidas no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que envolve essa redenção? Em primeiro lugar, afastar-se das seduções deste mundo. De tudo neste mundo que nos seduz. Em resumo, nós devemos renunciar a tudo nesse mundo que possa obstruir o nosso crescimento espiritual. Preste atenção que as suas amizades, se elas não são verdadeiramente cristãs, elas estão obstruindo o seu crescimento espiritual. Remindo o tempo. Literalmente, o que a gente pensa aqui, o que está sendo dito aqui, é que nós devemos estar comprando oportunidades, buscando oportunidade para pregar o Evangelho a tempo e fora do tempo. Esta é uma metáfora que é usada muito pelos homens de negócio, homens e mulheres de negócio. As pessoas de negócio, os empresários, sempre têm isso em qualquer planejamento. Nós devemos procurar todas as oportunidades. Nós devemos estar vigilantes para não deixar, vocês já ouviram essa expressão, para não deixar o cavalo passar selado e não montar nele.
Será que você é daqueles que está esperando um dia que a igreja vai promover uma campanha de evangelização para vocês ingressar nela? Você só é crente nas campanhas de evangelização? Não. Nós pertencemos ao negócio mais importante do mundo. Por isso, nós devemos estar comprando oportunidade, buscando oportunidade com diligência, porque é assim que faz os homens e mulheres de negócio que prosperam, que botam o seu negócio para frente, fazem com diligência o seu trabalho. E essa, meus irmãos, é uma das grandes lições que o verdadeiro cristão que lê a Bíblia aprende. Que uma importante parte da sabedoria cristã é remir o tempo. É por isso que aqueles que são realmente cristãos, que leem a palavra de Deus, são bons administradores. Porque para ser um bom administrador, a primeira coisa que se tem que fazer é ser sábio na utilização do tempo. Usar o tempo no melhor dos propósitos. Vigiarem para não cair em tentação. Nós devemos o tempo todo estar olhando o tempo e vigiando para que não preenchamos o nosso tempo em um trabalho que não seja apropriado. Tudo isso, meus irmãos, se nós fazemos como cristãos, este é o grande conservante na vida cristã que a Bíblia nos oferece especialmente contra o pecado. Devemos fazer o melhor possível do tempo que Deus nos deu. É graça de Deus. Então, o nosso tempo, o tempo que nós estamos aqui, se nós somos cristãos, nós devemos entender como tempo da graça atual de Deus sobre as nossas vidas. E nós não podemos perder o tempo, a graça que Deus nos deu mentindo, falando da vida alheia, fazendo qualquer outra coisa que não seja andar nos propósitos de Deus. Devemos fazer o melhor possível do uso desse tempo. O nosso tempo, prestem atenção. Eu vou resumir o que eu disse numa frase. O nosso tempo é um talento de Deus. Cuidado para não ser um servo inútil e ingrato. O nosso tempo é, de fato, um momento que nós devemos viver na presença de Deus. Meus irmãos, olha, prestem atenção. Normalmente, todos estão dispostos a reclamar da vida. A reclamar de tempos difíceis. E ficarem desmotivados para fazer alguma coisa. Isso nunca acontece no cristão que está vigilante. O cristão, no momento difícil, ele se encoraja para remir o tempo. É por essa razão que o apóstolo Paulo, no versículo 17, ele diz:
Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Meu irmão, preste atenção, minha irmã também. Todos prestem atenção. Você já entende a vontade do Senhor? Você entende claramente a vontade do Senhor? Não? Que pena você não tem lido a palavra de Deus. Ela diz claramente, com a maior simplicidade do mundo, qual é a vontade de Deus para os seus filhos. Diz claramente. Por isso, o cristão é aquele que conhece a vontade de Deus. E nós, mais do que nunca, por causa da maldade dos tempos, não devemos ser insensatos. Existem os sábios, que são os cristãos, e insensatos, os que não são cristãos. Insensato quer dizer ignorante acerca do seu dever, negligente quanto ao seu dever, principalmente negligente em relação à sua alma. Mas entendei, meus irmãos, qual seja a vontade do Senhor. Nós devemos examinar, ler a palavra, examinar a palavra, ponderar na palavra, inteirar-nos na palavra de qual é a vontade de Deus. Andar de acordo com o que nos ensina a palavra, por isso que a Bíblia é o nosso livro de cabeceira, mas também é o nosso livro da mesa do escritório. Porque é o nosso livro de consulta, seja qual for a nossa profissão. A Bíblia é o nosso livro de consulta, porque qualquer displicência nos desvia do caminho do Senhor. Não sejamos insensatos, ignorantes quanto ao nosso dever e negligentes quanto ao futuro da nossa alma. Então, meus irmãos, o cuidado, o conhecimento da vontade de Deus revela a melhor e mais legítima sabedoria que um homem e uma mulher podem ter. João Calvino, ele diz que o homem, a pessoa humana, que noite e dia estuda a palavra de Deus, facilmente triunfará sobre as dificuldades que Satanás coloca no seu caminho. As que não leiam, não estudam a palavra de Deus noite e dia, se desviam do caminho, tropeçam no caminho, recuam no caminho e caem no caminho, porque se permitem gradualmente estarem sendo cegadas por Satanás. Às vezes o pastor
fala, e eu falo isso todo domingo e entra no ouvido, sai no outro. É Satanás que está fazendo isso, te tornando surdo, mudo e cego. Portanto, meus irmãos, nunca vamos perder a consciência de verdadeiros cristãos, de qual a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Versículo 18. E não vos embriagueis para serem sensatos, para serem sábios. Paulo fala aqui, proíbe toda bebedeira excessiva e imoderada. Ele nos adverte o que é que vem da embriaguez. Onde reina o vinho, onde reina o álcool, reina a libertinagem. Por isso, quem estiver interessado em ordem e decência, quem estiver interessado em moderação, deve odiar a embriaguez. E então, meus irmãos, eu já disse aqui, quando eu preguei só sobre esse versículo, que as pessoas do mundo gostam de beber e não entendem uma coisa a fazer divertida se não ser numa mesa de bar, porque elas buscam a felicidade na bebida. A alegria santa, eterna, só o Espírito Santo pode nos dar. Aqueles que são cheios do Espírito são levados a prestar, a realizar atos de devoção e todas as coisas apropriadas a ela. A nossa vida deve ser uma devoção a Deus. Por quê? É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 19 aqui, que a nossa alegria é tamanha, que ela não pode ficar só dentro de nós. Vejam, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O embriagado com vinho canta canções pecaminosas, obscenas, indecentes. O cheio do Espírito Santo canta para Deus, canta ao Senhor. A Igreja Santa gosta de cantar e canta com força. Então, meus irmãos, a alegria dos cristãos deve se expressar no louvor a Deus. Então, eu já disse para vocês que meu sonho é ter a igreja presbiteriana de Bairro Novo, uma igreja que ama-se uns aos outros. Eu acrescento mais um sonho, uma igreja que cante com alegria. Não fique apenas ouvindo Silas cantar no som e alguns irmãos acompanhando. Cadê a alegria que o Espírito Santo coloca no coração do crente?
nós devemos cantar salmos e hinos, porque isso é ordenado pelo Evangelho, é uma ordenança de Deus designado para a sua glória. Cantar salmos e hinos para a glória de Deus, não para a glória humana, não para a fama humana. Embora o cristianismo seja inimigo da alegria profana, ele encoraja a alegria e o contentamento. E as expressões apropriadas disso por meio de verdadeiros cristãos. O povo de Deus só tem motivo para regozijar-se e cantar alegremente. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos cantar e salmodiar ao Senhor no nosso coração. A alegria está dentro, não somente com vozes, mas com uma paixão interior. É isso que agrada a Deus, isso realmente a palavra de Deus diz que agrada a Ele. Mais uma vez eu chamo a colaboração de Calvino para a mensagem de Deus que estamos entregando. Aqui Calvino diz que Paulo relaciona as coisas que a alegria santa produz. É difícil saber qual é a diferença entre hinos e salmos de um lado e entre salmos e cânticos de outro. O adjetivo espiritual, cântico espiritual, se encaixa no argumento, porque os cânticos que muitas pessoas entoam são geralmente sobre temas triviais e podem não ser decentes. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pensar seriamente o que significa dar graças a Deus por tudo. O que o Espírito Santo, através de Paulo, está nos dizendo? No original, a ideia é uma constante ação de graças. O tempo todo. Tudo que nós fazemos é uma ação de graças. O nosso testemunho, a nossa pregação do Evangelho, tudo que nós fazemos na vida é ação de graças. Dar graças a Deus por tudo significa viver numa constante ação de graças, em ação de graças o tempo todo. E esta é outra tarefa do cristão. Sempre apresentar, em qualquer momento, em qualquer oportunidade, comprar a oportunidade para apresentar ações de graça ao nosso Deus bondoso. Somos instruídos, primeiro, a cantar salmos e hinos para expressar nossa gratidão a Deus. Mas, embora nós não estejamos sempre cantando, sempre devemos dar graça, deve ser uma constante na nossa vida. Não devemos esperar o momento do cântico, na hora da fala, na hora de conversar com as pessoas, nós devemos fazer esta prática de ação de graças em todas as ocasiões da nossa vida. Isso é o que significa graças a Deus por tudo. Nós devemos continuar dando graças a Deus em toda a trajetória da nossa vida.
Isso é o que significa. Devemos dar graças a Deus pelas bênçãos espirituais que nós desfrutamos, pelas misericórdias temporais, o tempo todo de Deus, pelo nosso bem-estar, pelas bênçãos eternas que estão garantidas para nós, pelos nossos interesses imediatos, mas, irmãos, lembrem-se, nós também devemos dar graças a Deus pelas bênçãos, por essas bênçãos que Ele derrama sobre o outro. Devemos sempre estar orando pelo outro e dando graças a Deus pelas bênçãos que Ele está derramando sobre os outros irmãos. Finalmente, meus irmãos, é nosso dever dar graças por tudo. A Bíblia diz que o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, diz que nós devemos oferecer todas as nossas orações, louvores e cultos espirituais da maneira certa, do jeito que a Bíblia manda, porque é só assim eles são agradáveis a Deus. Eu estou citando muito Calvino hoje, eu quero concluir com o que ele nos ensina sobre constante ação de graças. Deve ser um prazer e nunca deve se tornar uma repetição insensível. Os inúmeros benefícios que recebemos de Deus nos dão razões sempre novas para sempre sermos alegres e gratos. Por que estou usando o pensamento de Calvino? Porque ele é cristão e ele viveu nos momentos mais difíceis que a igreja cristã poderia viver. E nós, em comparação àquele tempo, vivemos no mar de rosa, não aproveitamos a oportunidade para nos abster do pecado e começar a pregar o Evangelho e testemunhar do Evangelho, levar a luz de Cristo ao mundo em toda a nossa existência. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o Salmo 119.